Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre negociação. Negociação. Todo grande empresário, ele precisa saber negociar. Você não consegue vencer sozinho. Você precisa de fornecedores, precisa de clientes, precisa de pessoas que te ajudem, tá? Então, você precisa ter pessoas que engajem naquele teu sonho. E para isso acontecer, é necessário você negociar. Sim, negociação é fundamental. Então, quando que você negocia? Você negocia a todo momento. Tem gente que fala assim, Luciano, eu não faço negociações. Mas se você for parar para pensar, se você tem algum parceiro ou parceira, você negocia. E isso é o tempo inteiro. Entre amigos, a gente negocia. Nos negócios, a gente negocia. A negociação acontece em cada relacionamento humano. E para você negociar, é fundamental que você tenha uma coisa, meta. Você percebeu que tudo que eu vou falar, a gente sempre começa pela meta, pelo objetivo? Se você tiver noção de qual o seu objetivo, do que você quer realmente, todo o restante fica mais fácil. Então nós vamos falar aqui que para esse negócio, você tem que saber exatamente o que eu quero nessa negociação. Quais são os meus limites? Até onde eu tolero? Eu tolero baixar esse preço? Eu tolero aumentar esse preço? Percebe? Isso daí vai me fazer ter um negócio muito mais rentável se eu souber quais são os meus limites numa negociação, por exemplo, com um fornecedor. Mas eu preciso espremer o fornecedor e pagar o menor preço? Nunca. Toda negociação ela deve ser um ganha-ganha. Toda negociação deve ser um ganha-ganha. Porque se você fica trocando o tempo inteiro de fornecedor, seu produto ele troca o tempo inteiro, seu público não vai reconhecer com o tempo e você vai perder dinheiro. Pense antes da negociação, qual o objetivo que eu tenho em comum com aquela pessoa? O que ela gostaria nessa negociação? O que eu gostaria nessa negociação? E a partir daí você tem exatamente como começar a negociação, o que falar e qual é o problema. Qual é o problema que ela tem? É preço? Será que o problema dela é prazo? Será que o problema dela é alguma outra coisa que eu não conheço? Seja bem honesto. Abra o jogo, fala assim, olha, nós temos esse objetivo em comum e eu gostaria de saber o que hoje te impediria de ser parceiro do meu negócio. Entenda qual é o problema e isole o problema. Isole o problema da pessoa, isole o problema, às vezes, muitas vezes até de todo o ambiente que te cerca daquilo que você realmente quer. Qual a intenção? Muitas vezes a gente tem que entender também que as pessoas têm intenções diferentes. Elas possuem intenções diferentes. E entender essa intenção é fundamental. Faz com que muitas vezes você consiga saber exatamente o que aquela pessoa está querendo. Todos nós temos a intenção de fazer algo bom. Geralmente algumas pessoas querem só algo bom para elas mesmas, mas aqui a sua intenção ela tem que ser de ser bom para os dois. Confira qual é a intenção da outra pessoa com quem você está negociando. E finalmente, numa negociação ela é um conjunto de perguntas. Se você souber conduzir a sua negociação de forma que o tempo inteiro você esteja perguntando e que no final aquela pessoa decida exatamente aquilo que você precisa, você obteve uma boa negociação. Nós temos um treinamento muito voltado para a negociação. Temos um treinamento específico para negociação. Por quê? Porque em negociação você usa muito programação neurolinguística. Não existe uma fórmula. Existe sim, antes de negociar, exatamente o que você tem que saber. O que você tem que entender? Qual é o perfil daquela pessoa? Dentro do treinamento, muitas vezes, nós traçamos o perfil. E nós sabemos que aquela pessoa é uma pessoa que vai tentar negociar colocando um menor preço, ou vai tentar negociar de uma outra forma, ou vai tentar negociar sendo seu amigo. Então, sim, primeiro, antes de negociar, você tem que ter essas noções. Você tem que ter noções exatamente do que você espera, o que vai acontecer, se algo não sair como combinado, o que você faz.
Tudo isso a gente tem num treinamento, mas cada negociação é algo singular. E essa fase da pergunta, se você souber fazer, se você souber fazer as perguntas adequadas, aquela outra pessoa conclui aquilo que você precisa. E a hora que você teve um ganha-ganha na negociação, certo? E isso a gente ensina com muita calma no nosso treinamento, é claro, mas que pelo menos aqui você já vai começar a ter uma ideia do que você precisa para sair aí fora e negociar de forma adequada. Espero ter colaborado.